Nesta noite eu quero trazer a atenção de vocês para o capítulo 11 do livro de Eclesiastes. O tema que eu dei para esta mensagem que vos trarei em instantes é enfrentando a vida como ela é. Meus irmãos, nos capítulos anteriores de Eclesiastes, Salomão destaca os problemas da vida. A vida é apresentada no livro de Eclesiastes totalmente imprevisível, cheia de altos e baixos, e muitas vezes sem uma explicação lógica e racional. O justo sofre injustiças e prosperidade acompanha o perverso. E aí, o que fazer diante de tudo isso? Ficar inerte, parado, ou enfrentar a vida como ela é? Eclesiastes capítulo 11 nos mostra que devemos escolher a segunda opção: enfrentar a vida como ela é. E quando chega no capítulo 11 de seu livro, Salomão está mais consciente da realidade da vida, sabendo que se não tomarmos cuidado, a nossa vida pode se tornar um grande vazio. E por isso, Salomão põe Deus no centro de suas reflexões. E neste capítulo 11, ele mostra que sem Deus, a vida é totalmente sem propósito. A vida é vazia. Leiamos então o texto sagrado. Eclesiastes capítulo 11, na Nova Almeida atualizada, que o Cláudio está colocando aí para nós. Diz assim a santa palavra de Deus: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparte com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Amém. A primeira lição que eu extraí para a minha vida é que nós precisamos, em nossa caminhada na terra, viver com propósito e com dinamismo. Em Eclesiastes 11, versículo 1, Salomão exorta os seus leitores sobre a necessidade de se tomar uma atitude na vida,
e os convida a lançar o pão sobre as águas. Diz o texto bíblico: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. A palavra hebraica traduzida como lançar, que aportuguesando soa como xalá, tem o sentido de enviar, mandar embora, deixar ir. O sábio neste texto está dizendo: vá, não fique aí parado, viva a vida com propósito, viva a vida com uma atitude. Queridos irmãos e irmãs, há muitas coisas sobre as quais não temos controle e também não conhecemos. Se esperarmos até ter certeza completa para agir, nunca vamos agir. A garganta um pouquinho inflamada, mas vamos caminhando. Só não pode tossir, né? Vamos em frente. Então, como eu acabei de dizer para vocês, há muitas coisas sobre as quais não temos controle e não conhecemos. Se nós esperarmos até ter certeza completa para agir, nós não vamos agir. Mas os versículos 3, 4 e 5 diz assim: se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. O que a palavra de Deus nos exorta nesse texto é que a nossa atitude precisa ser positiva. Você precisa ser uma pessoa prudente, que não se precipite, que não faça aquilo que não pode fazer, mas, ao mesmo tempo, você precisa ser uma pessoa otimista. De gole em gole a gente vai caminhando. A segunda lição, ainda dentro desse objetivo de viver com propósito e com dinamismo que eu trouxe para a minha vida, é que nós precisamos evitar a passividade. Não devemos agir com passividade. Olha o que diz o versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Isto significa, irmãos, que a vida meramente contemplativa não resolve. Nesta vida, as circunstâncias nunca serão as ideais. Mas devemos seguir em frente, obedecer a Deus, confiar nele para obtermos os resultados. Se você espera pelo vento certo ou pelo dia apropriado, você pode perder a sua oportunidade. Portanto, toque a vida com propósito e com dinamismo. A outra lição que eu extraí para a minha vida é que nós precisamos viver com esperança. O crente não pode perder a esperança. Mesmo diante das provas, mesmo diante dos momentos mais difíceis da vida, nunca desanime, nunca perca a esperança. Esta é outra metáfora que Salomão usa, a metáfora do plantio. E ele diz no versículo 6, semeie a sua semente de manhã,
e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. O destaque da Bíblia neste texto é a arte de semear. A palavra de Deus nos ensina que, assim como é preciso lançar, também é necessário semear. E lançar e semear requer de mim e de você ação. É preciso plantar a semente, pois só colhe quem planta. Muitas vezes o solo da nossa vida é um solo duro, seco, arenoso, e por isso semear se torna um trabalho árduo, um trabalho difícil. E por isso mesmo muitos desistem de semear, porque as condições não são favoráveis. Desistem logo diante das primeiras dificuldades que a vida lhes impõe. Lawrence Richard, em um de seus livros, que eu lancei quando fui diretor da editora Vida, ele sintetiza este pensamento ao dizer assim em seu livro: embora ninguém possa controlar o futuro, é melhor se preparar para ele tão cuidadosamente quanto possível. Não deixe que o futuro lhe pegue de surpresa, mas esteja preparado para o amanhã. Quando me reúno com os meus filhos, eu estou sempre dizendo isso para eles. Graças a Deus, meus filhos, que vocês estão trabalhando. Graças a Deus, meus filhos, que vocês têm um bom emprego. Graças a Deus, meus filhos, que vocês sentem-se seguros no trabalho que vocês realizam na vossa vida profissional. Mas nem por isso deixem de se preparar para o amanhã. Reservem uma parte daquilo que vocês recebem de salário para guardar. Guarde, porque você não sabe o que o amanhã te reserva. Muitas vezes nós esperamos que a tranquilidade que temos hoje vai continuar para sempre, mas de repente a empresa onde trabalhamos fecha as portas. Às vezes ela desiste de nós e nos dispensa. E aí, se não nos preparamos para este momento, porque achávamos que este dia nunca ia chegar, nós vamos sofrer e a nossa família vai sofrer com eles, conosco. Por isso que você deve pensar seriamente no futuro. A esperança não pode estar ausente do seu coração. Sempre creia que você pode, que você vai conseguir. Às vezes nós pensamos que precisamos ganhar muito para economizar. Mas alguns dos meus netos, o nosso filho abriu uma continha para eles. Eles têm uma conta no banco e tem um cartãozinho de débito também do banco. E eu fiquei pensando assim, poxa, meu filho está ganhando bem, porque já até abriu conta para os filhos. Aí eu fui ver, sabe qual é a mesada dos filhos? R$40 por mês. R$40 por mês. Aí um dia eles estavam aqui em casa, aí nós fomos tomar um cafezinho no shopping com eles. Aí Gessi chegou para mim e falou assim, Eude, faz um Pix. Passa um Pixzinho para eles, porque o que eles vão comprar com R$40? Aí eu fiz um Pix de R$30 para um, de 40 para o outro, de 20 para o outro, de acordo com a idade, né? Daqui a pouco o celular deles começou a tocar. Pic, pic, pic. Vovô, obrigado, vovô, obrigado. Eu ia comprar algo, agora já vou comprar algo mais outro. Não? E saíram todos eles felizes do shopping. Mas eu estou contando tudo isso para dizer que o meu netinho de 10 anos chegou para minha esposa, para a Gessi, e falou assim, vovó, eu estou investindo.
Gessi falou, você está investindo, me conta. Eu falei assim, vovó, acabei de aplicar R$1. Olha, a Gessi ficou emocionada com essa história. E eu fiquei pensando assim, essas crianças estão sendo criadas para pensar no futuro. Você acha que chegou lá no shopping e eles foram a comprar imediatamente que apareceu diante dos olhos? Levaram meia hora para fazer as comprinhas dele. Foram aqui, foram ali, viram uma coisa, viram outra, compararam um preço, compararam outra. Daqui a pouco se reuniram os três, começaram a discutir se aquilo era bom, se não é, se valia a pena, se não valia a pena. Aí eu pensei com os meus botões, esses aí têm futuro. Estão se preparando para o futuro. Então, viver com fé e esperança é pensar no amanhã. Mesmo que você não saiba o que o amanhã te reserva. Mas além de plantar a semente, o texto fala também da semente germinando, da semente brotando. A metáfora que Salomão usa aqui também nos ensina que, embora semeemos a terra, não podemos fazer a semente germinar. Salomão observa a vida como um grande campo de solos variáveis. A atividade de semear e plantar é uma operação de risco e exige fé de quem semeia ou planta. De nada adianta ficarmos observando e não tomarmos nenhuma atitude. Diz o versículo 5, assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Sabe qual foi a lição que eu tirei para a minha vida? Mexa-se, movimente-se, recicle, aprenda, cresça, trabalhe. O Eclesiastes nos chama para o trabalho. Minha esposa disse para mim assim, Hilde, nós não somos mais idosos, nós não estamos mais vivendo a velhice. Eu falei, meu amor, eu completei em julho 72 anos. E anteontem você completou 70. E nós não somos mais velhinhos? E ela disse assim, não, Hilde, nós estamos vivendo o entardecer da vida. E olha a diferença, estamos vivendo o entardecer da vida. E agora a conversa lá em casa é sempre essa. Como é que está o seu entardecer? Aí eu disse para ela, estou preparando uma mensagem para pregar lá na Vila Iracema, não é? E eu perguntei para ela, e o seu entardecer? Estou preparando uma palestra para as mulheres. Vou fazer uma roda de mulheres aqui em casa no sábado, que foi ontem, e eu estou preparando aqui o assunto para discutir com elas. São 20 mulheres que vão vir aqui em casa. E eu disse para ela assim, não seria bom comprar uns salgadinhos? Aí ela olhou para mim e falou assim, no seu entardecer, você pode financiar esses salgadinhos para mim? Você está vivendo bem o seu entardecer. Então, meus irmãos, não olhe para a sua idade, não se considere velho, não se considere acabado, não ache que a vida já terminou para você, que a vida nunca termina. Você sabe por que eu vivo em paz? Eu vivo a minha vida em paz, com essa idade que já tenho, porque eu não me preocupo com a morte. A morte não é problema para mim. Porque todo crente sabe que nós não morremos. Nós só nascemos, ninguém morre. Nós só nascemos. Por isso não somos eternos, Deus é eterno. Ele não tem princípio e nem fim. Nós somos sempiternos. O que quer dizer isso? Temos princípio, mas não temos fim. A vida não acaba para nós com a morte. Quem morre é só esse corpo. Eude vai continuar vivendo na eternidade com o Senhor.
Vocês vão viver na eternidade com o Senhor. Então eu estou preocupado com este dia? Nem um pouco. Muito tempo atrás, quando eu já era idoso, mas mais novo, eu pensava assim comigo. Eu falava assim nas minhas orações. Eu falei, Senhor, eu não posso desejar viver aqui neste mundo, porque se eu ficar desejando viver aqui e não querendo morrer, eu estou dizendo para ti que a vida na terra é melhor do que no céu. Claro que não é melhor, irmãos. Então, eu não estou nem um pouquinho preocupado no momento que eu vou morrer. Pode ser amanhã, aí também, quem sabe, pode chegar nos 80. Né? Meu entardecer pode se estender mais um pouquinho, não é? Pastor José Wellington está completando 89 anos e está lá pregando que é uma bênção, não é? Ministrando para nós. Tem sido uma bênção tão grande. E eu não me importo com isso, eu só me importo com uma coisa, não posso ficar de braços cruzados. Gessi falou assim, Eude, você está com uma garganta inflamada que você não parou de falar. Você deu 3 horas de teologia na segunda, 3 horas de aula de teologia na segunda-feira. Quando foi na quinta-feira, você deu mais 3 horas de aula, só aí foram 6 horas falando. Mas a escola dominical hoje de manhã, é por isso que você está desse jeito. Aí eu brinquei com ela assim, porque eu estou no entardecer, né, meu bem? Aí a garganta é mais fraquinha, não é? Mas eu disse para ela, mas eu vou lá. Eu não vou falhar com meu querido amigo, pastor Rodival Prado. Então, além de plantar a semente precisa germinar. Por isso, o Eclesiastes nos chama para o trabalho. Vamos produzir, vamos fazer alguma coisa, vamos estudar. Nunca é tarde para estudar. Hoje, na escola dominical, uma jovem veio falar comigo e falou assim, pastor Eude, ela tem apenas 19 anos. E ela disse assim, pastor Eude, acabei de ler a Bíblia toda esse ano, já terminei. Eu falei, que bênção. E ela disse assim, já estou lendo um livro sobre corpo, alma e espírito. Eu olhei para ela assim, você não é fraca não, hein? Corpo, alma e espírito. E como é que está? Ah, estou amando, pastor, estou gostando demais. Aí ela falou uma coisa certíssima. Ela disse assim, quem fala mal não lê. E eu disse para ela, é a mais pura verdade. Todo mundo que se atrapalha para falar é pessoa que não lê. Pode observar. Todo leitor fala bem. Todo leitor se articula bem, se comunica bem. Quando a pessoa troca as palavras, erra a pronúncia, erra a pontuação, erra a forma verbal do verbo, etc., são pessoas que não têm o hábito de ler. Então, leia, e leia muito, para começar, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E depois que você lê a Bíblia, leia outras coisas também, leiam outros bons livros. Evidentemente, procure saber selecionar aquilo que você está lendo, para não ler aquilo que vai trazer prejuízo para você. E assim, meus irmãos, nós percebemos nos últimos versículos de Eclesiastes, capítulo 11, Salomão nos exortando, em terceiro lugar, a viver com responsabilidade. Primeiro ensinamento de Eclesiastes 11, viva com propósito e com dinamismo. Segundo, viva com fé e esperança. E terceiro, viva com responsabilidade. E aqui, Salomão traz uma palavra para os jovens. As nossas igrejas, Assembleias de Deus hoje estão enriquecidas com a presença dos jovens. Como foi bom ouvir os jovens cantarem, as crianças cantarem. Lá no setor 70 é a mesma coisa, é uma bênção. Deus opera, o fogo cai, a gente se alegra.
Hoje, na escola dominical, a classe dos jovens ganhou o prêmio de melhor classe do trimestre passado. E o nosso superintendente foi dizendo, as irmãs tiveram tantos pontos, os irmãos tiveram tanto. Aí os irmãos, tivemos mais pontos que as irmãs. 5 pontinhos só, mas tivemos. Daqui a pouco, quando chegou nos jovens, mais de 200 pontos. Ganharam um prêmio da escola dominical por ser a melhor classe do trimestre passado na escola dominical. Os nossos jovens estão muito presentes. Por isso é interessante observar o que o Eclesiastes diz no versículo 9. Fala sobre fazer escolhas responsáveis. E aqui está uma séria admoestação aos jovens. Diz assim a santa palavra de Deus, alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Você está livre para pintar e bordar, fazer o que quiser, mas não se esqueça, seja o que for que você fizer, Deus vai te pedir contas disso. A lição que eu tirei para mim, e que, claro, está mais voltada para os jovens, é que os jovens são convidados a viver a vida, mas devem se portar em todas as ocasiões como pessoas responsáveis e tementes a Deus. Assim, sempre reconhecerão o Pai Celestial como a sua satisfação maior, a sua alegria maior. Não dá para negar, do jeito que esses jovens cantaram hoje, do jeito que essa turma jovem tocou hoje, aqui nesse culto, e eu fico só admirando vocês, porque toquei saxofone muitos anos da minha vida. Meu pai me colocou na escola de música, eu tinha 9 anos de idade. Estudei música todos os dias, até os 16 anos. Estudei música durante 7 anos. E comecei com o meu trompete, depois passei para o meu saxofone soprano, depois fui para o saxofone alto, depois casei, fui dirigir congregação, aí passei a tocar acordeon, minha esposa tocava violão, e a gente ia de bicicleta para a congregação, e descia com aquele violão nas costas. E uma menina que tinha 9 anos de idade, que morava no caminho nosso em direção à congregação, e que hoje é minha cunhada, hoje ela é casada com um dos meus irmãos, ela dizia assim, que moço tão bonitinho, mas de terno e gravata em cima de uma bicicleta? Não é? Não fica bem? Mas então, durante toda essa minha caminhada na área musical, dei muita aula de música, formei muitas bandas ali em São Gonçalo e Niterói, no Rio de Janeiro. E eu estava vendo como esses jovens tocam esse saxofone, não só com vibração, mas afinadinhos, gostoso de ouvir. É claro que os outros instrumentos também tocaram muito bem, até o nosso querido pianista. Eu fiquei olhando para esse piano aqui, eu falei, meu Deus, isso aqui é coisa de gente grande. Não é? Mas ele é grande não, mas o cabelo é. Mas pode, não tem problema não. Pode ficar tranquilo que você vai entrar no céu com esse cabelo, não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum. Então, eu estou só brincando com ele, ele sabe disso, não é? Ou então, estou com inveja, porque não tem cabelo nenhum, né? Estou com inveja dele. O que nós podemos dizer agora aos jovens? A esses jovens tão plenos de entusiasmo, nós devemos dizer-lhes as mesmas coisas que dizemos aos mais velhos. Vocês têm a juventude, usem-na, animem o coração com as coisas que parecem boas, cumpram o que seus olhos pedem, obtendo coisas boas e agradáveis.
Porque este versículo não é um estímulo a viver em pecado, como se supõe na interpretação do conselho, anda pelos caminhos do teu coração. Pelo contrário, a palavra de Deus exorta o jovem a divertir-se, mas sem esquecer que Deus julgará o seu modo de proceder. Se você ter isso em mente, o diabo não vai te derrubar. Ele não vai conduzir você pelos maus caminhos, porque você tem temor ao Senhor, e esse temor que você tem a Deus vai trazer vitória para a sua vida. Por isso eu quero concluir esta reflexão que vos trouxe esta noite no capítulo 11 de Eclesiastes, dizendo para vocês que o capítulo 11 de Eclesiastes é um convite à ação. É um convite a mergulharmos na fé e agir de acordo com a vontade de Deus, não temendo as dificuldades que virão pela frente. É lançar-se para semear, é alegrar-se com as maravilhas que o Senhor nos presenteou, mas significa igualmente afastar-se do pecado e da iniquidade, pois no final daremos conta de todos os nossos atos a Deus. Que pela ação do Espírito Santo em sua vida, Deus tenha falado ao seu coração esta noite. Amém.